Olá, pessoal. Vamos aqui mostrar a vocês como fazer uma classificação supervisionada sobre essas imagens. Essas imagens aqui são Landsat 8, né? Então, eu já fiz um recorte na cena, como vocês podem ver aqui, não está a cena inteira, para ficar um arquivo mais leve e facilitar o processamento. Eu já fiz isso nas 7 bandas, inclusive renomeei aqui com esses nomes, banda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma região aqui no interior do estado do Pará, na região da Floresta Nacional do Carajás, né? A região do Carajás. Bem, para fazer então essa classificação supervisionada, a gente irá utilizar um plugin chamado o Semi-Automatic Classification Plugin. Se você não tem ele instalado, então é só vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos e buscar por SCP, Semi Automatic Classification Plugin. O meu já está instalado. Se não tivesse, era só clicar aqui e ele seria instalado. Quando você instala, ele vai criar esse SCP-Doc, esse painel aqui. Se o painel estiver fechado, por acaso, eu vou fechá-lo aqui. Ó. Então, você já não temos mais aquele painel aqui. Para abri-lo, é só você vir aqui nessas barras de ferramenta, clicar com o botão direito, ele vai mostrar todas as opções de barras e painéis que tem, né? As que estão ticadas assim são as que estão ativadas e as que estão em branco são as que estão desativadas. O SCP-Doc, que eu acabei de fechar, é esse daqui. Então, se eu seleciono aqui, ele volta a estar aberto bem aqui. Mesma coisa acontece com a barra, né? Se essa barra aqui for fechada, nós iríamos abrir essa barra também lá. Aqui está ela, né? São essas duas barras aqui. Tanto essa barra aqui, como essa outra barra, são as duas barras de ferramenta do Semi-Automatic Classification Plugin, o SCP Plugin. Então, vamos lá. Agora, o que iremos proceder é uma composição colorida sobre essa imagem, para que a gente consiga enxergar melhor os alvos, né, com a composição RGB e poder visualmente informar ao algoritmo o que é que a gente está vendo enquanto floresta, o que é cidade, o que é mina, enfim, informar ao algoritmo do SCP as classes. Então, como fazer essa composição colorida? Então, a gente vem aqui, esse botãozinho aqui, clicamos nele e vamos nessa opção Band Set. Nesse conjunto de bandas aqui, a gente vai preencher aqui esse Band Set 1, ou conjunto de bandas 1. Para isso, a gente faz esse refresh, que ele vai trazer aquelas bandas, ele vai trazer essas bandas aqui para dentro. Né? Vamos lá. Opa, desculpa, né? A gente faz o refresh aqui, na verdade. Aí ele traz as bandas aqui para dentro. E depois disso, aí a gente vai adicionar essas bandas aqui, né? Vamos adicioná-las ao Bandset 1, Bandset 1. A gente clica aqui, ó, adicionar, clica em adicionar e ele traz as bandas para cá. Primeiro, desculpa, deixa eu tirar essas daqui, trouxe só essas. Deixa eu selecioná-las todas. Nós selecionamos todas as bandas, da 1 até a 7, em ordem, e clicamos nesse maisinho e ele vai inserir todas as bandas aqui. Agora, o meu Bandset 1, o conjunto de bandas 1, tem essas 7 bandas aqui. Agora eu preciso resetar, ou, na verdade, configurar aqui os comprimentos de onda do centro de cada uma das bandas. Eles aqui estão errados. Para isso eu coloco aqui, ele já estava em Landsat 8, deixa eu colocar em outro apenas para ele sair. Ele configurou como se aqui fosse mods, mas aí agora sim eu volto ao Landsat 8 e aí ele configura o centro, comprimento de onda dos centros de cada uma das bandas. Feito isso, agora eu vou fazer as composições coloridas. Para fazer a composição colorida, a gente vai aqui em Basic Tools, RGB, lista RGB, clicamos aqui. Nós temos duas listas RGB, deixa eu apagá-las aqui. Selecionei as duas e apaguei. Estou apagando.
eu posso agora construir uma lista, adicionando aqui, ó, mais, e vou fazer a seguinte composição. Composição 4, 5, 2. É uma composição interessante para a gente enxergar os alvos que a gente vai precisar nessa classificação. Deixa eu adicionar outra aqui. Né? Novamente, 5, 4, 5, que é o 4, que é o vermelho, 5 infravermelho e 2 o azul. Eu também vou fazer outra aqui. Ok, só essas duas composições, eu poderia adicionar outras aqui. Agora eu fecho aqui. E posso escolher entre as composições, essas duas que eu tenho lá, clicando aqui. Ela já me mostra bastante as diferenças de aula. E o que eu estou querendo observar é a diferença entre mineração, áreas de mineração e áreas de floresta. Basicamente serão só essas duas classes. E temos também diferença em água, né? A partir de água. Então, iremos utilizar essas duas composições para a gente identificar isso visualmente e poder informar o algoritmo. A próxima parte da classificação será informar ao algoritmo amostras de vegetação, das classes que a gente vai estar utilizando aqui nessa classificação supervisionada. Iremos utilizar a classe floresta e vamos utilizar a classe mineração e a classe água. Vamos utilizar essas três classes, só como exemplo para esse experimento aqui. Vamos em scpdoc, na aba scpdoc, e treinamento, entrada de treinamento. E vamos criar um novo arquivo de treinamento. Aí, treinamento, eu já tenho um aí feito, vamos botar um treinamento 2, só para mostrar a vocês como criamos amostras de treinamento do algoritmo. Bom, já está criado, já está aberto aqui o arquivozinho de treinamento. E eu vou fazer essa classificação baseada nas macroclasses. MC significa macroclasses. E não nas classes. O Czinho significa classes. A primeira macroclasse que eu vou estar trabalhando aqui vai ser floresta. Vou colocar só floresta. E ela tem o ID 1. Então, vou desenhar a primeira amostra de floresta. Eu me aproximo da floresta e com essa ferramentazinha aqui, desculpa, vamos começar com o polígono. Com essa ferramenta de construção de polígono, eu clico com o botão esquerdo e vou criando vértices na área que eu estou vendo que é uma floresta. Quando clicar com o botão direito, aí o polígono fecha e eu já posso salvar essa amostra. Clicando aqui nesse botãozinho, ele salva a amostra. Outra forma da gente criar o polígono de amostra é utilizando esse botãozinho aqui ao lado de polígono, esse maisinho, que é um apontador para a gente construir a amostra. Então, com esse apontador, a gente vai numa área que seja de floresta, né? A gente está coletando floresta, e clica lá. E ele vai selecionar uma amostra de floresta com essa distância de semelhança do pixel, 0,01. Vamos ver na prática como é que isso aqui funciona. Eu vou fazer uma distância maior, ou seja, pixels mais diferentes vão ser considerados parecidos. Vou colocar a distância 100 e vou resetar essa amostra aqui. Né? Ele vai agora ler novamente essa amostra, sendo que com a distância de semelhança dos pixels 100. Quando eu clicar aqui, ele já observou e já viu mais coisas parecidas. Né? Então, eu poderia, inclusive, mas tem algumas coisas que ele deixou de fora. Se eu colocasse, por exemplo, 500, ele vai entender mais coisas semelhantes. Então, eu posso resetar aqui. Então, poucas coisas ele considerou diferente dentro desse quadrado, que o tamanho desse quadrado é esse tamanho daqui, ó, 100 por 100. Né? E o tamanho mínimo dessa amostra seria 60. Vou deixar essa configuração, 60 e 100. Uma outra, aí com esse 500 aqui eu posso olhar
o 500 ele ficou muito exagerado, ele vai incluir tudo. Inclusive, ó, se eu clicar aqui, vamos ver se ele vai desviar disso daqui com o 500. Desviou um pouco, mas você percebe que ele entrou bastante dentro de áreas de mineração, considerando ela como semelhante a essas áreas de vegetação. Então, a gente percebe que 500 é bastante. Aí, vamos testando aqui para encontrar a distância ideal, né, quando a gente está utilizando esse método. Então, eu vou aqui com 100, nós percebemos ó, que ele já vai desviar bastante da área de mineração. Então, é assim que a gente utiliza essa outra ferramentazinha, o apontador e esse refresh do apontador, né? Com a distância, distância mínima e máxima. Agora, a gente salva a amostra da mesma forma. Toda vez que você cria uma amostra, a gente clica em salvar, ela vai processar. Criamos, assim, duas amostras aqui da classe Flora. O certo é a gente criar várias, né? Quanto mais amostras e mais bem feitas elas forem, ou seja, mais precisas, melhor vai ser a sua classificação. Duas amostras é muito pouco, né? Mas como eu estou dando só o exemplo aqui para vocês, ver como é que mexe nas ferramentas, vamos deixar essas duas amostras e vamos já passar para uma outra macroclasse, que eu vou chamar ela de mina, de mineração, né? E aí eu preciso modificar o ID. Então, o ID1 é da macroclasse Flora. E eu vou chamar o ID2, essa macroclasse mina. E aí eu vou coletar as amostras de mineração, né? Com esse método, o apontador, né? Ou então com o método do polígono. Depois que eu coleto todas as amostras, ele ainda está processando aqui, quando eu coletar todas as amostras de mineração, eu procedo novamente à criação da próxima classe, que vai ser água, e ela vai ter um ID3. E aí eu começo a criar as amostras de água. Na verdade, eu já fiz um outro arquivo de treinamento com várias amostras para economizar tempo aqui. Eu estava, nesse momento, apenas mostrando a vocês como criar classes. Ah, só mais um detalhe. Então, como excluir classes? Digamos que eu vi que essa classificação não ficou tão interessante, ela começou a pegar pixels que eu percebi visualmente que não são pixels de mineração. Então, como excluir uma classe? É só você selecioná-la aqui, ó. Selecioná-la quando ela fica aqui em azul e clicar em menos. E aí ela será suprimida. Ela foi suprimida, essa classe. Vamos fazer de novo aqui. Arrancar esse arquivozinho. Então, clicamos em menos e ele suprime o arquivo. Por outro lado, quando a gente está construindo aqui um polígono, aqui quando eu construir vai ser construído água, né? A gente está construindo aqui, se eu fechei e antes de salvar aqui eu percebi que essa não ficou legal, essa amostra, você simplesmente pode ignorá-la e começar a fazer outra amostra, quando ela não foi salva ainda. E quando você fechar essa daqui, essa outra automaticamente será eliminada. Mas, como eu disse, eu já tenho um arquivo SCP, né, de treinamento. Então, eu vou eliminar esse arquivo daqui, que a gente estava utilizando como exemplo, e vou carregar o arquivo que eu já tenho, que eu já trabalhei mais detalhadamente nele. E aí, agora eu não vou colocar em criar novo arquivo de treinamento, eu vou abrir um arquivo que já existe. No caso, é esse daqui. O que a gente estava dando como exemplo agora foi esse, mas esse aqui eu já tenho ele feito, vou abri-lo, já está aqui com várias amostras, e aqui está ele, né? Se a gente colocar aqui em camadas, está aqui o arquivo treinamento, a gente afastar até aqui as amostras, as várias amostras desse arquivo treinamento, está nessa camada, né? Então, se desabilitar, a gente percebe que ele some aí. Então, nós temos aí 30 e poucas amostras das classes Flora, Mina e Água, aquelas classes lá. Eu posso modificar, agora eu devo modificar, antes de fazer a classificação, eu irei modificar as cores de Flora. Vou escolher um verde, já estava com verde lá. A mineração eu vou colocar um laranja, esse laranja. E água eu vou colocar o azul. Então, eu modifico só as macroclasses. E vou observar, agora a próxima etapa, antes de mandar rodar essa classificação, é observar se a classificação ficará boa.
é fazer um preview dessa classificação. Para isso, eu entro aqui e vou em classificação, a opção classificação. Nós vamos agora dizer que a classificação será feita a partir das macroclasses e não das classes, então dos indicadores das classes. Por isso a importância da gente estar sempre numerando 3, 2, 1, essa numeração dos IDs, porque é pautado nisso que o algoritmo irá rodar. Ele irá fazer essa classificação utilizando esse band set, que está aqui, esse band set 1, que a gente tinha definido no início. E aqui definimos o algoritmo de classificação. Tem esses 3 algoritmos de classificação. Para a gente saber qual é o que vai ficar mais interessante, o que a gente pode ir testando-os, né? Não vou aqui explicar o funcionamento teórico de cada um, mas uma forma empiricamente testarmos ele na nossa classificação. A gente pode começar com essa mínima distância, desculpa, e selecionar aqui, ó, algoritmo, e após feito isso, a gente não manda rodar ainda, não vamos mandar rodar. A gente agora vai fazer os previews. Eu vou lá em camada e vou tirar os treinamentos do meio, para que eu consiga enxergar melhor. E fazer os previews são aqui nesse botãozinho. Definir lá os métodos de classificação, e agora eu vou clicar aqui no preview, e ele vai mostrar em um pedaço como vai ficar essa classificação. Uma boa prática antes da gente mandar rodar a classificação, porque a gente já consegue ver de maneira mais rápida como é que vai ficar nossas classes, né? Aqui está a classificação e aqui está essa classificação que ele acabou de fazer com esse distância mínima, minimum distance. E a gente pode ir habilitando e desabilitando a camada, né, e observando o quanto ela ficou interessante, o quanto foi bem classificada, ou o quanto foi falho, né? Aí a gente pode olhar agora, clicando aqui, olhar esse outro algoritmo, o algoritmo Maximum Likelihood. Nós podemos rodá-lo, desculpa, a gente escolhe ele aqui e podemos clicar nesse refresh aqui para ele refazer essa pequena classificação, essa amostra de classificação, utilizando agora aquele outro algoritmo. Ele fez a outra classificação, né? Aí aqui dentro, olha, aqui dentro eu tenho a primeira classificação e aqui eu tenho a outra classificação. Essa foi a classificação com o vizinho mais próximo, ou distância mínima e o maximum likelihood. Então a gente consegue observar os dois e podemos desabilitar. Esse aqui é o vizinho mais próximo. A gente pode olhar aqui, ó, ele classificou aqui como água, já esse outro ele classificou mais precisamente a água. Opa, desculpa. E né, aí a gente olha nessa área e a gente também pode olhar em outras áreas, né? Olhar em outras áreas como é que está ficando a classificação até chegar no que a gente percebeu como mais interessante. Pode testar o outro algoritmo agora, né? Esse terceiro algoritmo, e deles decidir o que fica mais interessante, que está classificando com mais precisão. Então, esse é um método mais empírico de percebendo desses algoritmos de classificação supervisionada lá, qual que se adequa melhor aos seus alvos, à sua cena. Vamos supor que aqui eu gostei mais, achei mais interessante esse Maximum Likelihood, e eu vou utilizar ele para fazer a classificação. Agora, essas amostras aqui, eu já de preview, posso inclusive removê-las daqui, elas não me interessam muito, era mais para fazer essa escolha, e vou rodar agora, de fato, o algoritmo que eu escolhi para ele fazer a classificação. Então, volto lá, cpdoc, entro aqui, e vou em classificação, End Processing Classification. Já defini isso aqui, como estava definido lá, já está em Maximum Likelihood, que eu achei mais interessante, e agora aqui é onde eu coloco, onde vai ser salvo, né? Não, desculpa, onde vai ser salvo não. Eu estou aplicando uma máscara aqui, que vai ser a máscara do shapefile da Floresta Nacional.
Então, é uma possibilidade, né? Eu podia não aplicar máscara alguma. Se eu não aplicasse a máscara alguma, ele ia classificar a imagem inteira. Mas aplicando essa máscara, que é o polígono da Floresta Nacional, em formato shapefile, ele vai recortar só, vai fazer a classificação só dentro da Floresta Nacional, da área da Floresta Nacional. Vamos ver como fica, né? Agora é só a gente rodar, mandar rodar aqui. A gente escolhe aonde irá salvar essa classificação. Vou colocar nessa pasta mesmo, vou chamar de classificação, classificação, e vou mandar salvar. E ele agora vai rodar o algoritmo, que aí demora aqui alguns minutos. Vamos esperar e logo em seguida a gente vê o resultado. Bem, depois desse sonzinho é quando ele já processou, já fez a classificação. No caso aqui no meu computador demorou 2 minutos. Dependendo, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, depende da área. Mas sempre é um processamento mais lento mesmo. Então vamos ver como ficou. Vou fechar aqui a janela, como ficou a nossa classificação. Então eu fiz a classificação recortando pelas bordas da Floresta Nacional. Então a gente percebe que a gente teve esse recorte aqui. Bem, é assim que a gente faz, então, uma classificação supervisionada sobre imagens de satélite utilizando o SCP Plugin. Valeu, um abraço a todos.